Não, mas se vai ser inesquecível, você tem que falar com muita autoridade. Fale de novo. Prepare-se para uma noite inesquecível. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com todos vocês. E toda vez que a gente vai trazer uma mensagem de Deus, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E com essa responsabilidade vem aquele temor que você sempre sente. E a minha oração é que esse temor sempre esteja com a gente. Que a gente nunca esqueça de onde a gente saiu. E o que Deus fez por nós até aqui. Tudo que Deus fez é um sinal de que Ele é tudo na nossa vida. Amém? Sou grato a Deus pela rica oportunidade de poder estar aqui. Pastores, meu muitíssimo obrigado. Pastor Jackson, Pastor Paulo, juntamente com suas esposas, muito obrigado. Estamos orando pela sua vida, Pastor Paulo, declarando saúde em nome de Jesus. Aos pastores também, Pastor Adilson, Pastora Mariana, meus pastores bem lindos, muito obrigado. Pastor Tarsis e todos os demais amigos, pastores que estão aqui, meu muitíssimo obrigado. Saiba que Deus, Ele quer dar uma continuidade na nossa vida, e a nossa fala que tem sido sempre, Deus vai trazer um avivamento, Deus vai trazer um avivamento. Deus quer dar uma continuidade. Não é algo que a gente somente fala uma vez por mês, ou fala no começo do ano. Tem que ser algo que a gente realmente deseje desde o fundo do nosso coração. Algo que a gente esteja ciente de que nós precisamos. Essa cidade precisa. Essa igreja precisa. A nossa comunidade precisa de um avivamento. Avivamento por quê, pastor? Porque o avivamento ele vai trazer muitas coisas boas dentro da sociedade. E a sociedade, a nossa comunidade, ela está procurando de gente que tenha resposta, gente que tenha soluções, gente que seja ousada, gente que não se importe com nada mais a não ser obedecer à voz de Deus. E essa resposta está dentro de você. Acredite no que eu estou falando, essa resposta está dentro de você. Está dentro de você. Essa resposta está dentro de você. Você pode ser a resposta para essa geração. Você pode ser a resposta para a oração de muita gente. Uma vida entregue totalmente a Jesus é uma vida que se importa com os mínimos detalhes. É uma vida que obedece até os mais pequenos, entre aspas, mandamentos, os princípios divinos. Porém, é uma vida que está ciente de que Jesus, Ele é o nosso Senhor e Ele merece tudo da gente. Viver um avivamento é para pessoas comuns, com problemas comuns, que sofrem, que têm dores comuns, mas que no seu coração tem uma chama que não se apague, que diz dia a dia, eu preciso acender essa chama. Dia a dia eu preciso colocar lenha nessa chama. Dia a dia eu preciso ter o meu momento com Jesus, ter esse momento importantíssimo com Jesus. E hoje eu queria falar com vocês rapidamente sobre ouse ser cheio do Espírito Santo. Ouse ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é a gente saber que pode ser cheio, uma coisa é a gente acreditar que pode ser cheio, mas diferente de tudo é ouse ser cheio do Espírito Santo. Porque quem ousa, ele faz algo ao respeito. Quem ousa, ele corre atrás e procura. Quem ousa, ele deseja, ele corre atrás, ele vai atrás.
Quando você quer alguma coisa, você corre atrás daquilo. Eu queria que você veja comigo o que acontece com alguém que ousa ser cheio do Espírito Santo e assim decide caminhar no Espírito. O meu desejo hoje à noite é que você não somente seja cheio do Espírito Santo, mas que você ouse caminhar no Espírito. Que seja diário, que seja todos os dias. Que não seja dentro destas 4 paredes, mas que aquilo que você recebe aqui dentro, você possa carregar para lá fora. E que isso se torne na sua vida uma vida diária. Então me acompanhe no capítulo 2 de Atos. Capítulo 2 de Atos. Os versículos 12 para frente, vai dizer assim: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens de Judeia, a todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vai para o versículo número 41 para mim, por favor. Após Pedro ter tido uma conversa, uma pregação, um sermão, juntamente com a multidão, o versículo 41 vai dizer assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Veja comigo no capítulo 1 de Atos. Jesus tinha dito para os apóstolos, para os discípulos, para que eles permanecessem em Jerusalém, até que a promessa do Pai se cumprisse, a vinda do Espírito Santo. E diz para eles: esperem a promessa, porque certo é que todo mundo foi batizado através de João Batista, mas o Espírito Santo batizará vocês. Então vocês devem permanecer em Jerusalém. No capítulo 2, agora vemos a vinda do Espírito Santo no Pentecoste, e como todos foram cheios do Espírito Santo. Entretanto, muitas pessoas duvidaram e outros começaram a falar em contra desse mover. Porém Pedro não. Porém Pedro não. Pedro se levantou cheio do Espírito Santo. Pedro se levantou cheio do Espírito Santo. Porque uma coisa, meus amigos,
é nós sermos cheios do Espírito Santo. Outra coisa é nos mantermos cheios do Espírito Santo. Uma coisa é eu querer um mover num culto. Outra coisa é receber esse mover num culto e continuar dentro de casa. Continuar diariamente. Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta. E você pode ler o capítulo inteiro e você vai entender a pregação completa dele. Mas eu vejo um Pedro que não sabia falar muito bem, mas agora cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar como nunca. Ele começa a falar como nunca antes. Ele começa a ter eloquência como nunca antes, citando passagens bíblicas como nunca antes. Vejo um Pedro transformado pelo Espírito, que começa a falar para as multidões. Da maneira que ele conversa com eles, não é o mesmo Pedro de 2 capítulos anteriores. Não é o mesmo Pedro que está no último capítulo do livro de João. Mas eu não sei você, e não sei se você está me entendendo. Mas uma vez que você for cheio do Espírito Santo, caminhar no Espírito Santo, estar com o Espírito Santo, estar no Espírito, aquilo que te era impossível agora fará parte do teu propósito. Pastor, eu não sei fazer. Você precisa ser cheio do Espírito Santo e você vai começar a ser e fazer. Porque aquilo que Pedro não sabia fazer uma vez que foi cheio do Espírito Santo, ele começou a fazer como se ele fosse mestre. Porque aquilo que te era impossível, junto com o Espírito, e se você for cheio do Espírito, será parte do teu propósito. Será parte daquilo que você carrega. Eu queria ter muito poder estar presente nesse dia. Eu não sei você, mas você conhece muito bem a vida de Pedro. Você sabe tudo o que ele fez. Mas só para te lembrar, no último capítulo de João, você só voltar uma página para trás, vai dizer que Jesus restaura Pedro. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus, e ele voltou para a proposta. Ele voltou a pescar no mar. Aquele mesmo Pedro, ele tem um encontro genuíno com o Espírito Santo. Deixa eu te dar uma boa notícia. Quem tem um encontro genuíno com o Espírito Santo, você pode ter as piores das histórias, os piores dos passados, mas quando o Espírito Santo te pega de verdade, quando o Espírito Santo te enche, mas quando você decide ficar cheio do Espírito Santo, meu Deus, você vai ser mudado completamente. Aqueles que te olhavam como um perdedor, agora vão olhar e dizer: Sidney, o que aconteceu contigo, meu amigo? Aqueles que falavam: não é aquele que estava pescando peixe no mar, agora vão dizer: não, olha ele, ganhando 3.000 almas para Jesus, num só dia. Oh meu Deus, a minha oração é que o Espírito Santo hoje não somente te enche, porque ser cheio do Espírito Santo é muito fácil, com todo respeito. Se manter cheio, isso é para poucos. Se manter cheio é para poucos. Esse mesmo Pedro, eu vejo que na hora que ele volta a pescar de novo, era porque ele ainda não tinha queimado o plano B na vida dele. Ele sempre tinha aquela carta na manga: se não der certo, Clemerson, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Se não funcionar, pastor Adilson, eu volto para fazer o que fazia antes. Até porque antes, supostamente a vida era melhor. Pedro voltou àquele mundo. E aí eu me deparo com pessoas, seres humanos, que oram a Deus e pedem para Deus: Deus,
me dá ousadia, intrepidez. Deus, me dá unção, me dá poder. Mas a mesma pessoa ainda não teve ousadia de queimar o plano B. O grande problema não é orar a Deus para Ele te dar ousadia ou te mandar o Espírito Santo. O grande problema é que ainda a gente não abandonou o plano B. Ainda a gente tem um plano B na nossa vida. Enquanto uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida totalmente entregue para Jesus. É aquele tipo de decisão que você diz, ou é, ou é. Não tem volta para trás. Não tem volta para trás, não tem volta para trás. Se não der certo, eu continuo fazendo o que eu estava fazendo. Não, não, não. Ter um plano B significa que você tem aquele senso de ter direito a escolher. Se Jesus não satisfazer o teu ego, então você volta para o teu plano B. O senso de escolha. E não que ser cheio do Espírito Santo não te dê direito a escolher. É que a grande diferença quando você é cheio do Espírito Santo é porque você já escolheu. Eu vou repetir. O plano B te dá o senso de querer escolher. Se não deu certo, eu vou para o outro caminho. Ser cheio do Espírito Santo não te dá escolha porque você já escolheu. Você já disse, este é o caminho. Este é o único caminho. Aí eu fiquei pensando, e sabe o que está faltando na nossa geração? Mais gente que seja cheia do Espírito Santo. Nossa geração precisa de gente que seja cheia do Espírito Santo. Você já percebeu quantos generais da fé morreram esses últimos 2 anos? Você já percebeu quanta gente que tem um legado importantíssimo morreu nos últimos 2 anos? Me fez pensar que o mundo, ele está à procura de outros que se levantem no lugar deles. E você pode ser a resposta para essas pessoas. Você pode ser a resposta para essas pessoas. O mundo está à procura de quem irá fazer o que eles faziam. Eu não sei você, mas isso me dá um sentimento de responsabilidade, de que eu preciso fazer a minha parte. Me dá um senso de que, se eu não me levantar, como que eu posso esperar que os outros se levantem? Se eu não decidir, como que eu posso apontar para os outros, não, esse vai tomar o lugar dele? É porque a gente se acostumou tanto a tê-los por perto, que uma vez que a gente se acostumou com eles, estava tudo tão bom, tão calmo, a gente se acomodou. E agora? E agora? Eu queria que você pudesse pegar aquele dedo seu, esse dedo de profeta, você pudesse apontar para alguém, e você pudesse dizer com muita autoridade, você pode ser a resposta dessas pessoas, você pode ser a resposta das multidões, você pode ser a resposta, você pode ser a resposta. George Whitefield era um jovem estudante na Universidade de Oxford, quando ele se encontrou com Charles e John Wesley. E com mais alguns jovens, eles começaram a estudar e se alegrar na Bíblia, e compartilhar uns com os outros o que descobriam ao respeito de ter uma vida com Deus. Passou-se o tempo e logo o grupo já não podia ficar mais apenas nos quartos deles, nem nas salas da universidade. Então eles passaram a visitar as prisões. E começaram a visitar outros locais,
para falar do amor de Deus. Apesar disso, eles ainda não tinham tido uma experiência definitiva com Jesus como o Senhor das suas vidas. Mas com o tempo, isso foi mudando, e um a um foi ocorrendo. Foi tanto que eles começaram a pregar sobre o arrependimento dos pecados e buscar um relacionamento íntimo com Deus nas igrejas, o que por consequência fez que as mesmas começassem a fechar as portas para estes pregadores. John Wesley se tornou aquele grande avivalista, mas o que muitos não sabem é que George Whitefield, diante de tal situação, decidiu partir para um novo tipo de ação. Ele foi o pioneiro na pregação ao ar livre. Ele falava pelos pulmões em épocas que não tinham microfones, nem amplificadores. E a história conta que ele chegou a falar com seus pulmões para multidões de cerca de 20.000 pessoas. E com suas pregações, milhares de pessoas conheceram a Cristo, tiveram suas vidas transformadas e descobriram o que é viver uma vida com Jesus. Quando você ouça ser cheio do Espírito Santo, não é o microfone que te para de fazer o que Deus está te mandando fazer. Não é nada que vai parar de você atingir o que o Senhor pediu para você fazer. Eu queria profetizar sobre a tua vida. Uma vez que você decidir ousar ser cheio, eu não quero que você seja cheio, eu quero que você se mantenha cheio. O Espírito Santo vai começar a fazer coisas loucas na tua vida. Você vai ver, Ele vai te levar a lugares que você nunca achou que iria, falar com pessoas que você nunca achou que falaria, fazer coisas que você nunca achou que faria. E Ele vai te dar a estratégia para ganhar aqueles que estão ao teu redor. Assim como George Whitefield pegou e diz: se não tem microfone, não tem igreja, então vamos pregar nas praças, vamos pregar nas ruas. E as pessoas, elas estão sedentes e carentes de pessoas que carreguem o Espírito Santo de tal maneira que 20.000 pessoas se fiquem num lugar escutando uma pessoa falar ao respeito daquilo que a gente carrega. O que você carrega é muito mais poderoso do que eles te oferecem. O que você carrega é o Espírito Santo de Deus. Só para te lembrar, é o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos, dentre os mortos. É o mesmo Espírito que encheu todos os profetas. O mesmo Espírito que repousava sobre Davi. O mesmo Espírito, ele está dentro de você. Esse mesmo Espírito está dentro de você. Vendo isso, eu vejo como Pedro se levantou diante da multidão com muita autoridade, porque ele decidiu manter a chama acesa. Ele decidiu caminhar no Espírito. Ele decidiu queimar o plano B. Ele decidiu daqui para frente, é eu e o Espírito Santo, é o Espírito Santo e eu. Esqueça do passado, esqueça das propostas. A partir de hoje, é o Espírito Santo e você. Veja Pedro, veja como o Espírito Santo começa a pegar Pedro. E aí, meu irmão, as coisas começam a mudar. Veja como Pedro começa a arregaçar. Veja, no versículo número 14. Então Pedro levantou-se, e junto com ele levantou-se os outros discípulos, e em alta voz começou a falar à multidão: homens de Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Ouçam com atenção. Aquele que nunca prestava atenção, agora está pedindo para todo mundo prestar atenção. Aquele que nunca entendia bem o que fazer, agora está querendo explicar as coisas para a multidão. Veja o que o Espírito Santo faz com a gente. O que o Espírito Santo faz comigo, com você. Ele vai transformar a tua vida de tal maneira,
Eu vou dar 3 verdades aqui para aplicar e eu vou encerrar. Primeira verdade: quem está cheio do Espírito Santo é a resposta das multidões. As multidões, elas estavam confusas a respeito do que estava acontecendo. Pedro, porém, se levanta e ele diz: eu vou explicar para vocês. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Deixa eu dar uma aula para vocês. Deixa eu ensinar o que está acontecendo. E aí ele começa a dar um sermão. E ele começa a explicar tudo desde o começo até o final. Você percebeu que o mesmo Pedro que está dando uma aula para as multidões 2 capítulos atrás, foi o mesmo Pedro que teve que receber uma aula de Jesus para ver se ele o amava ao ponto de tomar conta do seu rebanho. É que na nossa mente a gente acha que nós não somos preparados o suficiente como para ser a resposta de uma multidão, enquanto o Espírito Santo, ele anseia te capacitar para que ele seja através de você a resposta da multidão. Pedro não tinha muito conhecimento teológico, William, mas ele tinha a certeza do que o Espírito Santo ia poder fazer através da vida dele. Eu quero que você saia daqui hoje com a certeza daquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer através de você. Na realidade nunca foi sobre Pedro, e sempre foi sobre a multidão. Mas Pedro foi aquele que ousou acreditar que ele poderia se manter cheio do Espírito Santo. Segundo, quem está cheio do Espírito nunca anda sozinho. No mesmo versículo 14, você vai ver que na hora que Pedro se levanta, os outros discípulos se levantam junto com ele. Isso é muito lindo. Sabe por quê? Porque quem é cheio do Espírito Santo não anda com galinhas. Ele gosta de estar entre as águias e os tubarões. Quem é cheio do Espírito Santo não caminha com qualquer pessoa. Ele escolhe os seus amigos, ele escolhe aqueles que estão junto com ele. E os que estavam junto com Pedro eram 11 pessoas que estavam cheios do Espírito. Quando ele se levanta, veja uma autoridade sobre a vida dele. Uma autoridade, porque quando você se levanta, é porque você reconhece que há autoridade sobre a vida dessa pessoa. Quando ele se levanta, os outros discípulos se levantam juntos. E a multidão fica calada e começa a ouvir aquilo que o Espírito Santo estava falando através da vida dele, Magu. O Senhor quer te dar autoridade através do seu Espírito. Mas você precisa caminhar com gente que é cheia do Espírito. Você precisa ficar aprendendo com aqueles que são melhores que você, com aqueles que vão te melhorar. Ouse ser cheio do Espírito Santo. Terceiro, quem está cheio do Espírito deixa os milagres, maravilhas e sinais acontecerem naturalmente. Versículo número 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Quando você ousa ser cheio do Espírito Santo, sinais, maravilhas e milagres fazem parte da tua rotina, fazem parte da tua vida. Você não esforça muito, você não precisa gritar muito, você não precisa fazer um show, você não precisa fazer mais nada do que abrir a boca e declarar com autoridade, porque aquele que está dentro de você é aquele que ressuscita o morto, é aquele que te dá unção para falar na multidão, é aquele que te dá poder para converter 3.000 pessoas, é aquele que te levantou, é aquele que te tirou do lixo,
e fez de você um discípulo. É aquele que te tirou do lixo e fez de você o próximo evangelista Billy Graham dessa nação. É aquele que te tirou do nada e te deu um nome, te deu um status, te deu um lugar na igreja, te deu um lugar no ministério, te deu um lugar dentro da sociedade. O mesmo Espírito, Orabachukramai, o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito. Sabe qual é o meu sentimento? É que a gente procura muito ser cheio. Todo culto a gente quer ser cheio. Na realidade, a gente tem que vir para o culto já cheio. Não é vir para o culto para comer. O culto não foi feito para você comer. Você tem que vir para o culto já comido. Você tem que vir para o culto já com a barriga cheia. Você tem que vir para o culto para se adicionar às outras brasas que estão queimando. Você não vem para queimar. Esse é o grande problema da nossa sociedade. As pessoas vêm para o culto para queimar, mas não. John Wesley diz: não, eu queimo, e as pessoas vêm me queimar. Eu queimo, e as pessoas vêm me queimar. Sabe, o grande problema é que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Eu não preciso ir para o culto para queimar. Eu já venho queimando. Enquanto eu acordo, eu já começo a queimar. E Deus vai pegar vocês. O Espírito Santo vai te encher de uma maneira que a partir de hoje você vai chegar na igreja queimando. Você vai chegar na igreja queimando. E se porventura tiver alguém que não estiver queimando e se juntar do teu lado, não tem como não queimar. Fique em pé no seu lugar. Não tem como não queimar. Ser cheio do Espírito Santo é sempre ter uma palavra de vida. Eu lembro-me uma ocasião lá em Birmingham. Nós tínhamos um obreiro que ele já tinha passado por centenas de cirurgias, 3 comas, 2 cânceres. E ele chegou numa altura que os doutores tinham medo de mexer nele, de tanta cirurgia que ele teve. Mas ele precisava, oi meu lindo, ele precisava fazer essa cirurgia no braço. Aí ele me liga chorando: Pastor Paul, porque ele diz que os doutores falaram que tinha 90% de chance de não dar certo e de ele não voltar. 10% de chance. 10%. Aí naquela hora eu falei: Espírito Santo, coloca as palavras certas, porque eu não estou brincando com 5 libras, estou com a vida de alguém. O Espírito Santo falou no meu coração: pergunta para ele se o propósito dele aqui na terra ainda acabou. Aí eu falei para ele: você já terminou seu propósito aqui na terra? Aí ele me disse: não, pastor. Eu falei: então vai com Deus, porque esses 10% é o suficiente para Deus fazer um milagre na tua vida. A cirurgia era para demorar 2 horas, ficou quase 12 horas lá. E hoje ele está vivo. Sabe, quando o Espírito Santo ele estiver em você, você vai ter as palavras certas. Quando o Espírito Santo estiver em você, você vai ter as palavras certas. Ouse ser cheio do Espírito Santo. Ouse caminhar no Espírito Santo. Ouse ser cheio do Espírito Santo. Ouse ser cheio.
cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Mas se mantenha cheio, pelo amor de Deus. Não seja o tipo de crente que vem na igreja, faz a sua compra, pega o recibo e vai embora. E na semana seguinte, volta e faz tudo de novo. E aí, quando que vai ter um crescimento? E aí, quando que vai ter um avanço? E aí, quando que o Espírito Santo vai ter liberdade na tua vida? E aí, quando que você vai queimar o plano B? E aí, quando que você vai voltar a ser aquele crente ousado, cheio do Espírito? Eu te faço uma pergunta. À medida que você quer ser cheio do Espírito Santo, na mesma intensidade o Espírito Santo vai derramar sobre a tua vida agora. Não é pelos teus méritos, nem pelo teu merecimento, é pelo Espírito. É pelo Espírito. É pelo Espírito. O Espírito Santo vai trabalhar em você, e você vai começar a receber uma porção que você não recebeu até hoje. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, onde tiver um coração realmente faminto da tua presença, a minha oração é para que eles possam transbordar, que eles possam ter tanto que sobre, que sobre, que sobre, que sobre, que sobre, que sobre, que sobre. Espírito Santo, já tem gente recebendo, ou já tem gente recebendo, já tem gente recebendo. Espírito Santo, aproveita e tira a dor de cabeça dessa pessoa. Arranca a dor de joelho direito da vida dessa pessoa. Espírito Santo, aproveita. Uramassu korabrai erebasurabrai. Urabacantarabasu ketelerebasurabrai. Espírito Santo, aproveita. Faz aquele milagre nas costas dessa pessoa. Urabasu kotorabasire brabasurabai. Espírito Santo, aproveita e tira todo o lixo. Espírito Santo, aproveita e arranca toda a sujeira. Espírito Santo, aproveita e deixa esse vaso limpo, limpo, para que esse vaso possa ser cheio de novo. Só que dessa vez, Espírito Santo, mantenha essa pessoa com a chama acesa. Urabassura bacanta rabasira brababassu kotorabrai. Espírito Santo, aproveita e arranca esses pensamentos de morte na cabeça dessa pessoa. Espírito Santo, aproveita e confirma a identidade na vida dessa pessoa. Espírito Santo, aproveita e ressuscita os sonhos dessa moça. Espírito Santo, aproveita e traz esperança
de novo na vida desse moço. O Espírito Santo está falando com gente aqui. Espírito Santo, aproveita, renova e restaura esse casal. Espírito Santo, aproveita e começa a encher o teu povo. Que seja o teu toque, Espírito Santo. Que seja a confirmação, Espírito Santo. Espírito Santo, assim como através do Espírito, Pedro, mais para frente, enquanto ele caminhava, a própria sombra dele, as pessoas jogavam doentes na frente dele. Espírito Santo, traz um temor sobre todos agora. Oh, Espírito Santo, eu sei que o Espírito Santo está se movendo. Você que fala em línguas, comece a falar as línguas em nome de Jesus. Se você não fala em línguas, seja batizado agora pelo poder do Espírito Santo. Shurabakantarabassorabrai, Horababasokotorabrai, Uramakantandarabasurababasoyerebabai, Uramayekoyabrababassorabrai, Oramasokotoyarababassorabrai, Orabasourabai, Ukoyamandarabasorabrabababasso, Urabakantandarabasho, Orabababasokotoyarababassorabrai, Uramayerebababasso, Urabakayerebanderebassorabrai. Só quero levantar a minha voz, te dizer que a tua graça já me basta. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Não vou te pedir nada. Ora masura brababacate rebasso. Levantar a minha voz pra te Amandeye kotoya basura brai. que a Chora tua vai. graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair Ora babassu yerebacata rabasso. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa quebrar. Eu não quero mais sair. Oh, Eu não quero chura brababaye ketarabasso. sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Ora basso kotora basura brababai. Ora basuri bacantandara basura brababai. Onde tiver alguém cheio do Espírito Santo, eu peço para o Espírito te dar mais ainda. Precisava que alguém me ajudasse. Você mesmo, contigo, o Espírito Santo vai fazer. Ouça ser cheia do Espírito Santo.
Ousa ser cheia do Espírito Santo. Aí no seu lugar, ousa ser cheia do Espírito Santo. Estou vendo o Espírito Santo, já começou. Oh, ei, chora brabacai e rebassou. Chora bacantandarabassura brai. Isso. Ousa ser cheia do Espírito Santo. Ousa ser cheia. Espírito Santo, começa o teu trabalhar na vida dela agora, como nunca. Espírito Santo, Chocotora braba babai. Preciso de uma outra moça com essa senhora aqui também, com essa jovem aqui, por favor. Manu, pega ela, por favor. Ela aqui, isso, ela, em nome de Jesus. Espírito Santo, Urabachocotoramaie rebabassura brai. Reboyecotosocotole rebabassuda brai. Chicataramaie de rebrabababasada brai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, começa a boa obra e termina na vida dessa moça. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo poder do Espírito, eu oro pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Todo mover contrário na vida dela, Pai, em nome de Jesus, que ela comece a ser cheia do Teu Espírito. Espírito Santo, qualquer espírito contrário, qualquer demônio, qualquer mover contrário, saia da vida dela agora, em nome de Jesus. Seja cheia do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, seja cheia. Ora maçoia que era vassoura brai. Eu só quero tua presença. Chocotora baie rebassou. Ora bamanene e rebassou e ele rebabai. Hoje não Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. aquilo que era impossível, aquilo que tem sido impossível, se você ousar ser cheia do Espírito Santo, aquilo tornará a ser parte do teu propósito. Espírito Santo, pega esse casal agora, toma conta desse casal agora. Aquilo que era impossível para eles, eu declaro pelo poder do nome de Jesus, se torne a ser parte do propósito deles. E se eles ousarem ser cheios do Teu Espírito, Espírito Santo, declaro uma palavra sobre a vida deles, profetizo sobre a vida deles. As impossibilidades do Senhor se tornam realidade, se tornam parte do Teu propósito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, ora basuri canta andarabassora brai, ora bassoa cai. Se você tiver alguma doença, algum tipo de dor no teu corpo, algum tipo de dor no teu corpo, pelo poder do Espírito, toda dor sai do teu corpo agora. E eu te desafio a você movimentar a área que estava doendo. Te desafio a colocar a mão na área que estava doendo. Espírito Santo, em nome de Jesus. Ora massuri canta andarabrasura brai. Ura bassuri canta andarabassou. Chocotora mande sule rebrabai.
Volte a sonhar de novo. Se é isso que você quer, se é isso que você sempre desejou, se esse é teu chamado, ouse ser cheio do Espírito Santo. Ouse ser cheio do Espírito Santo. Você tem um desejo de ministrar a palavra de Deus em 3 lugares específicos. No teu coração, você tem um desejo de pregar a palavra de Deus em 3 lugares específicos. O Espírito Santo traz a memória, primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, e Ele me manda te dizer: eu confirmo, eu coloco o selo, eu vou fazer, mas ouse ser cheio, ouse ser cheio. Larga o plano B, larga o plano B, larga o plano B, e o Senhor vai fazer na tua vida. Espírito Santo, eu sinto a tua glória nesta casa, em nome de Jesus. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. O espírito de profecia está neste lugar. O espírito de profecia está neste lugar. Chora mai, socotora braba basura brai, ora mai e cantanda raba sura braba bai, ora masura bacata da raba sura brai. Sair daqui, eu não quero mais. Sair daqui, eu não quero mais. Show a barabás. Toda dor, todo sofrimento, todo problema que aconteceu até o dia de hoje é para te impulsionar para o teu futuro. Eu oro para que o Espírito Santo trabalhe nas tuas emoções, nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, e para que volte a nascer o desejo no teu coração de fazer a obra. Que você possa ter um encontro com o Espírito Santo genuíno. Que você ousa ser cheia do Espírito Santo. Ousa ser cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tiver alguém cheio do Espírito Santo, levanta as tuas mãos e começa a adorar ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem feito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Urabasu kotura babasura brababai. Urabasu kotura maiere brabasura brai. Hoje não vou te pedir nada. Urabasira brababacaya rababai. Levantar a minha voz pra te Urabasura catarabasura brai. que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Você mesmo. Sim. Você é muito amado. Você é muito valorizado. O preço que foi pago pela tua vida merece você tomar uma decisão uma vez por todas. Lá no fundo você sabe o que é certo. Não deixa que as propostas
sejam maiores que o propósito. Eu oro para que o Espírito Santo te dê ousadia. Ousadia para viver o melhor de Deus. O melhor de Deus. O melhor de Deus. Ainda essa semana. O Espírito Santo vai falar contigo. Até domingo, o Espírito Santo vai falar contigo. Marca as minhas palavras. Me procura domingo. Até domingo, o Espírito Santo vai falar contigo. Se não for agora, até domingo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu preciso encerrar. Eu preciso encerrar. Mas se porventura tiver alguém que deseja ter a Jesus no seu coração como seu único Senhor e Salvador, ou talvez você, por qualquer motivo, você se afastou dos caminhos do Senhor, você gostaria de voltar para casa, você voltaria a ousar ser cheio do Espírito Santo. Gostaria que você levantasse uma das tuas mãos. Se você quer aceitar a Jesus, ou você se afastou e quer voltar a caminhar cheio do Espírito Santo, só levanta uma das tuas mãos e eu quero poder orar por você, especificamente te abençoar. Se tiver alguém aqui, uma das tuas mãos, faz um sinal. Faz um sinal. Espírito Santo, em nome de Jesus, que o resto dessa noite e essa semana seja uma semana tão cheia do Teu Espírito, que as pessoas se aproximem da gente pelo fogo que a gente carrega, pelo Espírito que está dentro da gente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nesse mesmo mover, vou pedir para que você pegue o seu envelope.